Olá e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Professor Glenn. Vamos lá para mais umas regras das potências. Vamos para a multiplicação de potências com a mesma base. Vamos efetuar estes dois cálculos, ou seja, vamos obter o produto destas duas potências e vamos aqui calcular esta potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2 e 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aqui é 8 e aqui é 16. 8 vezes 16 é 128. E 2 elevado a 7 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que também é 128. Desta forma, na multiplicação de potências com a mesma base, neste caso, a mesma base é o 2, é igual à mesma base e o expoente é a soma dos expoentes dos fatores, ou seja, 3 mais 4. Neste caso fica 2 elevado a 7. Obviamente, são todos iguais a 128. Vamos lá para uma conclusão. Para qualquer número real diferente de zero e para quaisquer m e p inteiros, então, na multiplicação de potências com a mesma base, dá-se a mesma base e vai-se adicionar os expoentes. E já está. Esta é a regra da multiplicação de potências com a mesma base. Vamos lá para um exemplo aqui para consolidar a multiplicação de potências com a mesma base. Aqui temos a multiplicação de potências com a mesma base, que a base é quanto? A base é 2. Então, o produto fica 2 elevado a 1000 mais quanto? Mais 500. Então, o resultado é uma potência de base 2 e expoente 1500. Vamos para um outro caso. A multiplicação de potências de base também, neste caso, base igual, base 2. Então, dá-se a mesma base e adiciona-se os expoentes. Então, fica menos 1000 mais o 400. Então, fica 2 elevado a menos 600. Eu, se quisesse transformar esta potência numa potência de expoente positivo, passava isto para o inverso, o 2 para o inverso de 2 é uma metade elevado a 600. Vamos para mais uma multiplicação de duas potências com a mesma base. Dá-se a mesma base e adiciona-se os expoentes, menos 5000 mais menos 2000. O mais é neutro, então fica 1/3 elevado a menos 7000. Porquê? Porque se sofres 5000 golos e sofres depois 2000 golos, sofres ao todo 7000 golos. Se eu transformar esta potência num expoente positivo, então fica o inverso de 1/3 é 3 elevado a 7000. Maravilha, já está o exemplo. Vamos lá para mais uma regra, que é a divisão de potências com a mesma base. Primeiro vamos efetuar estes dois cálculos. 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Obviamente temos um termo só, então 2 a dividir por 2 é 1, 2 a dividir por 2 é 1. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 16. 2 elevado a 4 também é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. Podem observar que a divisão de potências com a mesma base vai originar numa potência com a mesma base e vai-se fazer o quê? Vai-se subtrair os expoentes. Vai-se subtrair o expoente do dividendo e a menos o expoente do divisor, que será 2. Então fica 2 elevado a 4. Ficando então todos igual a 16. Agora sim podemos concluir. Para qualquer A pertencente ao conjunto dos números reais e A diferente de 0, ou seja, para qualquer número real diferente de 0, e para qualquer M e P pertencente ao conjunto dos números inteiros relativos, a divisão de potências com a mesma base, neste caso a base é A, e o expoente M e aqui o expoente P, o que é que se faz? A divisão de potências com a mesma base dá-se a mesma base e subtrai-se o expoente do dividendo pelo expoente do divisor.
Não há como utilizar exemplos. Vamos lá para o primeiro caso. 3 elevado a 5.000 a dividir por 3 elevado a 1.000. Ambos têm a mesma base, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Então fica 5.000 menos 1.000. Então fica base 3, expoente 4.000. E agora vamos lá para este aqui, divisão de potências com a mesma base. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Então fica 6.000 menos 2.000, que é igual a menos 4 elevado a 4.000. Também podíamos ainda simplificar muito assim mais isto. Base negativa e o expoente é par, então fica exatamente igual a 4 elevado a 4.000. Vamos agora para o próximo exemplo. Divisão de potências com a mesma base. Dá-se a mesma base, subtrai-se os expoentes. Então fica 700 menos o expoente do divisor, que é menos 1.000. Ficando então 5 elevado a 700 mais 1.000, que é igual a 5 elevado a 1.700. Vou para mais uma regra. A potência de potência. Vamos lá efetuar aqui os cálculos. Primeiro, fazemos o que está dentro de parênteses. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 dá ao quadrado. Então fica 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Até agora 2 elevado a 6 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Efetuando os cálculos fica igual também a 64. Desta forma, a potência, temos aqui, de potência, é igual à potência com a mesma base, neste caso 2, e multiplica-se os expoentes, então 3 vezes 2, que é, por sua vez, igual a 2 elevado a 6, que, obviamente, neste caso, é igual a 64. Vamos aqui um pouco para cima. Conclusão. Para qualquer número real diferente de zero e para qualquer m e p inteiros, a elevado a m e essa potência elevada a p é igual a elevado a m vezes p. Isto quer dizer o quê? Na potência de potência, dá-se a mesma base e multiplica-se os expoentes. Não há como utilizar exemplos para perceber melhor uma regra. 3 elevado a 5 elevado a 200. Então, dá-se a mesma base e multiplicam-se os expoentes. 5 vezes 200. Então, fica 3 elevado a 1.000. Vamos para o segundo exemplo. 1 meio elevado a menos 3 elevado a 20. Dá-se a mesma base e multiplica-se os expoentes. Então, fica menos 3 vezes 20. Então, fica 1 meio, que é a base, elevado a menos 60. Mas, se eu quisesse o expoente positivo, ficava 60 e o inverso da base, ou seja, 2 a dividir por 1, que é igual a 2. 2 elevado a 60. Exatamente a mesma coisa para o terceiro exemplo. Então fica menos 7 elevado a quanto? 2 vezes menos 50. Então fica menos 7 elevado a menos 100. Se eu quisesse que o expoente fosse positivo, então ficava o inverso de 7 é menos 1 sétimo elevado a 100. Mas até ainda podia simplificar mais isto. A base é negativa e o expoente é par. Então isto é exatamente igual a ter 1 sétimo elevado a 100. Maravilha. Vamos lá para mais uma regra, que é a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Mas vamos apresentar primeiro aqui uns dois exemplos. 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Vamos efetuar os cálculos. Então fica 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 3 vezes 3 vezes 3 é 27. 8 vezes 27 é 216. Agora vamos fazer 6 ao cubo. É 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 é 216. Como podem observar, ao multiplicarmos duas potências com o mesmo expoente, podemos multiplicar as bases, ou seja, 2 vezes 3, e dar o mesmo expoente. Isto é exatamente igual a 6 ao cubo, que neste caso, obviamente, os dois são iguais a 216.
Desta forma, podemos concluir o seguinte. Para quaisquer A e B números reais diferentes de zero, ou seja, isto quer dizer à exceção de zero, e para qualquer número inteiro, a multiplicação de potências com o mesmo expoente é igual a multiplicar o quê? As bases e dar o mesmo quê? O expoente. Não há como utilizar exemplos para perceber uma regra. Vamos para a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Então fazemos o quê? Multiplicamos as bases. Então a multiplicação é 3 vezes 60 elevado a 5. Neste caso, fica 180 elevado a 5. Vamos para o segundo caso. Multiplicação de potências com o mesmo expoente. Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Então fica menos 120 elevado a 5.000. Se eu quiser simplificar isto, base negativa, expoente par, então isto é igual a ter 120 elevado a 5.000. Próximo exemplo, multiplicação de potências com o mesmo expoente. Multiplicam-se as bases, menos 3 quintos vezes 2 elevado a menos 200. Então, vamos multiplicar, dá menos 6 quintos elevado a menos 200. Se eu quiser o expoente positivo, então fica 200 e a base se inverte. Então fica menos 5 sextos. Vamos para mais um caso, multiplicação de potências com o mesmo expoente. Multiplicam-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Então fica menos 12 sobre 10 elevado a 401. Obviamente a fração não está na forma irredutível. Dividimos o numerador e o denominador por 2. Fica menos 6 quintos elevado a 401. Vamos lá para a última regra, que é a divisão de potências com o mesmo expoente. Primeiro vamos efetuar aqui uns cálculos. Ficando, vamos aqui para o primeiro, 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 1000 a dividir por 8 é 125. E 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. Desta forma, podemos verificar que a divisão de potências com o mesmo expoente dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. 10 a dividir por 2 é 5. Então fica 5 ao cubo. Obviamente os dois são iguais a 125. Vou dar um pouco aqui para cima. Desta forma, para quaisquer números reais à exceção do zero e para qualquer número inteiro, na divisão de potências com o mesmo expoente, o que é que se faz? Dividem-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Não há como utilizar exemplos para perceber uma regra. Vamos aqui para a divisão de potências com o mesmo expoente. Dividem-se as bases, então fica 10 a dividir por 2 e dá-se o mesmo expoente. Fica então 1000. 10 a dividir por 2 é 5, então fica 5 elevado a 1000. Agora, outra divisão de potências com o mesmo expoente. Então, dividem-se as bases, então fica 1 terço a dividir por 6 elevado a 5000. Vamos transformar esta divisão numa multiplicação, fica 1 terço vezes o inverso de 6, que é 1 sexto, elevado a 5000. Então fica 1 sobre 18 elevado a 5000. Vamos para o exemplo final. Outra divisão de potências com o mesmo expoente. Então o que é que se faz? Dividem-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Vou transformar esta divisão numa multiplicação. Então fica menos 3 metades vezes o inverso, 5 quartos, menos 1000. Então fica menos 15 a dividir por 8 elevado a menos 1000. Se eu quiser transformar este expoente negativo num positivo, então fica 1000 e o inverso da base, menos 8 quinzeavos. Nota final. Não existem regras para a adição ou subtração de potências. Temos um caso aqui da adição de potências com o mesmo expoente. Temos aqui uma adição de potências com a mesma base. Aqui temos uma subtração de potências com o mesmo expoente. Aqui temos uma subtração de potências com a mesma base. Não existem regras para estes casos. Temos que efetuar apenas os cálculos. Ou seja, 2 ao cubo é 8 e 5 ao cubo é 125. Efetuando os cálculos fica 133. Neste caso, 2 ao cubo, 8. 5 ao cubo, 125. 8 menos 125 é menos 117. Já está. Agora, 5 ao cubo, 125, mais 5 ao quadrado, 25. Então é 150. Neste caso, 5 ao cubo, 125, menos 5 ao quadrado, 25. Então é igual a 100. E acabou a lição.
Muito obrigado pela vossa atenção e subscrevam-se ao meu canal, pois desta forma terão acesso a todas as novidades e vídeos existentes, contribuindo assim para a criação de mais vídeos.